Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. A nossa reunião de hoje, vamos aprofundar as nossas ideias acerca do próprio pensamento e das suas consequências, né? Então pegamos aqui do livro Vozes do Grande Além, uma mensagem de Alberto Seabra em 1955, que fala da reflexão mental. Então, antes de começarmos a leitura, que nos enriquecerá muito mais, né? Todos nós, ao longo de nosso conjunto de experiências, trazemos uma carga de pensamentos que são exteriorizados. Esses pensamentos representam o que nós somos, né? A nossa carga reflexiva, né? Então, refletirmos é voltarmos para dentro de nós e também emitirmos e recebermos de volta aqueles pensamentos que nós emanamos, né? Além do que também recebemos os pensamentos dos outros que emanam de si as próprias características. Então, todo esse texto aqui vai nos enriquecer bastante. Então vamos lá. Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência. E quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para a mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Então é uma necessidade do espírito, isso é inerente. É uma característica nossa de pensarmos, emitirmos, aquilo emana e também é absorvido por outros, voltam, né? E esses outros também emitem e nos influenciam, né, o tempo todo. Nossa alma pode ser comparada ao espelho vivo com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de pensamento, a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Então, todas as nossas expressões, andar, falar, manipular, elas são reflexo, elas são expressões dos nossos pensamentos. Todas as nossas ações, elas advêm antes do pensamento. Elas advêm depois do pensamento. Pensamos e agimos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-lo nos animais que se acasalam, no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. É interessante que os animais, eles se procuram pelos fragmentos de pensamentos que são afins, né? Não é a observação estimula fragmentos de pensamentos nos animais, e esse estímulo é que geram as afinidades das próprias espécies. E olha só, quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo, para servir ao dono e condutor, cuja proteção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. Então, é um pensamento contínuo se sobrepondo a um pensamento fragmentado, que para ele, animal,
nós somos algo que exercemos um poder inconscientemente para ele. É desse modo que os espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões e perturbações, tanto na esfera carnal como além túmulo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. Quando pranteamos a memória de alguém que nos antecede aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. E quando alguém se ausenta da carne, carreando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz que conserva a nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo, caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Veja, olha a receita que ele demonstra sobre os nossos próprios erros. É claro que erramos, né? Erramos continuamente, agora não mais querendo errar, mas continuamos errando, muitas vezes pela própria imperfeição, e isso acaba provocando prejuízos, né, às pessoas que nos estão à volta. E aqueles que não nos perdoam, quer sejam encarnados ou desencarnados, eles emitem vibrações contrárias à nossa intimidade. E para que isso tenha reduzido o efeito até que possamos reparar esse mal, há que buscarmos sempre a renovação própria, o arrependimento e novas ações que busquem a harmonia, para neutralizar essa colheita obrigatória provocada pelas nossas próprias ações. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nós subordinamos pelo reflexo mental aos fenômenos da conexão. Então, com quem que nós vamos nos ligar? Com o que nós vamos nos ligar? Exatamente com aquilo que alimentamos dentro de nós, os nossos ideais, aspirações e tudo mais. Estamos inevitavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei é inderrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem, e a célula, quase inabordável do corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados às leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. Ou seja, os planetas estão submetidos às leis da física, assim como as células estão submetidas às leis biológicas que se expressam dos nossos próprios pensamentos. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a razão que lhe faculta a escolha. Isso é interessante, não é um mecanismo automático disso, né? Como acontece com os objetos materiais. Não, essas deliberações, as nossas decisões, elas advêm da nossa razão, do nosso raciocínio, do que optamos. Então nós temos a possibilidade de escolha, coisa que a natureza não tem, né? A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir pelo poder da vontade, na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza
para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e decisão. Propósito aí é a intenção, né? Qual é a nossa intenção? E essa intenção leva a uma decisão, a uma escolha. A reflexão mental no homem pode assim crescer em amplitude, já lemos isso, e sublimar-se em beleza para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá do nosso propósito e decisão. Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assomam à acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. Então, se estamos desprevenidos, se estamos não ligando para as coisas que nos assolam também são coisas sem maiores importâncias. Via de regra, essas perturbações que nos acompanham. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, à maneira de folha volante na ventania. Né? A pessoa não tem convicção, né? Ela vai se deixando levar pelo entorno, né? Pelo que está à sua volta, pela sugestão de outrem. Eduquemo-nos, estudando e meditando, para refletir a divina inspiração. Lembremo-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A ação é uma coisa, mas o pensamento que leva àquela ação é que determina qual é a sua finalidade. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente, contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem, e por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então, aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam à nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o ímã da vida. Desejando, sentimos, e pelo sentimento nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Então nós já comentamos algumas vezes e vamos reiterar agora, nós temos duas molas de pensamento, né? Duas molas muito fortes. A primeira são os desejos que estão vinculados à nossa materialidade, à nossa biologia, aquilo que é da própria natureza. Esses são os desejos, né? E temos como outra mola a vontade que é o resultado da razão. O desejo é vontade, é a mola da natureza, e a razão, né? E a vontade é a mola da razão. Comentamos já várias vezes, mencionando Kant, né? Que o homem livre é aquele que não faz o que deseja. Como assim? Ele não faz o que deseja, não faz o que o corpo manda. Ele faz o que a vontade impera. Então, nosso grau de evolução é medido por quanto a nossa vontade se sobrepõe ao desejo, né? Quanto mais esclarecidos,
mais temos controle sobre as nossas decisões, sobre o nosso futuro, é a vontade controlando o desejo. E com isso, impomos o nosso esclarecimento, impomos a nossa maioridade, não se deixando levar pelo próprio desejo ou pela opinião ou circunstâncias dos outros. Por quê? Porque assim como somos influenciados pelo meio, também podemos influenciar este mesmo meio, né? E nós, na medida que progredimos, temos que nos tornar cada vez mais influenciadores no bem do que coletores de ideias alheias. O texto está no site, vale a pena a gente reler, e lembrando como ele mesmo abre, né? A meditação e o estudo, eles não têm simplesmente a finalidade de alimentar nossa vaidade ou nosso ego, não. É uma necessidade do espírito. O espírito tem que compreender cada vez mais a si mesmo e se desenvolver intimamente para que ele possa entender a própria criação, para entender o que Deus fez por todos nós. Tudo bem? Aproveitando desses momentos de reflexão para mantermos ao longo dos próximos dias. Boas noites e boa semana a todos. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos tenham passado bem aí as festas de final de ano. E vamos à nossa primeira palestra aí em 2021, tratando desse assunto da construção de novos tempos, da construção de um novo período para a humanidade, já que é essa reflexão que a gente faz durante praticamente todo esse tempo de virada de ano, e essa reflexão que a gente faz aí normalmente do Natal até a primeira semana do primeiro ano, do ano seguinte, né, do ano que está começando. Como fazer para transformar a nossa sociedade numa sociedade mais equilibrada. Eu trouxe para a gente conversar a esse respeito um texto que está na Revista Espírita de 1862, novembro, né? É o número de novembro de 1862, e trata de uma comunicação recebida no dia 16 de setembro de 1862 pela médium, a senhora Emily V, né? Esta comunicação foi obtida numa sessão particular presidida pelo senhor Allan Kardec, e o título dessa comunicação é Fundamentos da Ordem Social. Eu vou ler a comunicação e depois a gente faz alguns comentários a respeito dela. Vamos lá. Ei-vos reunidos para ver o Espiritismo em sua fonte, a fim de olhar de frente essa ideia e de apreciar as grandes ondas de amor que ela prodigaliza aos que a conhecem. O Espiritismo é o progresso moral, é a elevação do espírito na via que conduz a Deus. O progresso é a fraternidade em seu nascedouro, porque a fraternidade completa, tal qual pode o espírito imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é um perfume do alto, uma emanação do infinito, um átomo da inteligência celeste. É a base de todas as instituições morais e o único meio de elevar um estado social que possa subsistir e produzir os efeitos dignos da grande causa pela qual combateis. Sede, pois, irmãos, se quiserdes que o germe lançado entre vós se desenvolva e se torne a árvore que buscais. A união é a força soberana que baixa à terra. A fraternidade
é a simpatia da união, é a poesia, o encanto, o ideal no positivo. Precisais ser unidos para serdes fortes, e ser fortes para fundar uma instituição que não repousa senão sobre a verdade, tornada tão tocante e tão admirável, tão simples e tão sublime, as forças divididas aniquilam-se e reunidas são cada vez mais fortes. E se considerar o progresso de cada criatura, se refletir no amor e na caridade que brota de cada coração, a diferença será muito maior. Sob o sublime influxo deste sopro inefável, os laços de família se apertam, mas os laços sociais, tão vagamente definidos, se esboçam, se aproximam e acabam formando um único feixe de todos esses pensamentos, de todos esses desejos, de todos esses objetivos de natureza diversa. Que é o que vedes sem a fraternidade? O egoísmo e a ambição. Cada um tem o seu objetivo, cada um o persegue por seu lado, cada um marcha a seu modo, e todos são fatalmente arrastados para o abismo onde mergulham, há séculos, todos os esforços humanos. Com a união, apenas há um objetivo, pois há um só pensamento, um só desejo, um só coração. Uni-vos, pois, meus amigos, é o que incessantemente vos repete a voz de nosso mundo. Uni-vos e chegareis mais depressa ao vosso objetivo. É, sobretudo, nessa união inteiramente simpática que deveis tomar a resolução irrevogável de serdes unidos pelo pensamento, comum a todos os espíritos da terra, para oferecerdes a homenagem do vosso reconhecimento àquele que vos abriu o caminho do bem supremo, que trouxe a felicidade às vossas cabeças, a felicidade aos vossos corações e a fé em vossos espíritos. Vosso reconhecimento é a recompensa atual. Não a recuseis e, com a oferta de uma voz única, dareis o primeiro exemplo da verdadeira fraternidade. Leon de Muriente, Espírito Protetor. Uma observação sobre o título do autor, né, o Leon de Muriente. Esse nome, Leon de Muriente, é completamente desconhecido até do médium. Isso prova que para ser um espírito elevado é desnecessário ter o nome inscrito no calendário ou nos fatos da história, e que, entre os que se comunicam, muitos há que têm nomes desconhecidos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer aqui, né, e que ele usa várias vezes durante toda a comunicação, é o termo fraternidade, né? A gente imagina a fraternidade ou entende a fraternidade como esse laço quase parentesco, né, que há entre os irmãos, ou a formação de uma irmandade, né? Então a formação de pessoas aí que têm os mesmos propósitos, né? Então essa união, esse afeto de irmão para irmão é que a gente entende por fraternidade. Mas o laço puro e simples por objetivos comuns pode ter outros fins que não, vamos chamar assim, a prática do bem, né? A prática da caridade, né? Então, é preciso deixar isso bem claro, porque, por exemplo, pessoas que planejam um crime, muitas vezes se tratam como irmãos, né? Como
brothers, como dizem por aí, né? E não é dessa fraternidade que ele tá falando, né? Ele está falando da fraternidade que é o amor ao próximo, né? Da fraternidade que é o respeito ao que pensa diferente de mim, mas que tem o mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? E é essa a segunda questão, né? A gente já chega nessa segunda questão. Para a gente deixar bem claro, então, eu vou usar o termo não de fraternidade, mas o termo um pouco mais abrangente que faz com que a gente caminhe mais para a questão do amor ao próximo, que é o termo fraternização, né? O que é uma fraternização, né? É o ato de fraternizar. E fraternizar, a gente lembra bem do que a gente chama nos nossos movimentos sociais de confraternizar, né? Então, confraternizar é fraternizar com alguém, né? Mesmo porque você não consegue fraternizar sozinho, não é um termo que você faz de forma isolada. Então, o que é confraternizar? Confraternizar é unir-se com os irmãos, né? Travar, né, uma amizade íntima, né? E se você observar, normalmente essa amizade íntima, ela não é assim 100% harmônica o tempo todo, né? O amigo, ele de vez em quando te puxa a orelha, ele de vez em quando te redireciona para o objetivo comum, ele te fala, ó, por aí nós não vamos chegar onde a gente quer, né? Então esse termo de confraternizar, ele é um pouco mais abrangente, ele abre um pouco as portas, além, por exemplo, das nossas famílias e das nossas relações mais íntimas, aí, mais próximas, e faz com que a gente queira obter essa amizade mais íntima com pessoas, às vezes até um pouco mais distantes da nossa linhagem familiar, né? Esse que é o princípio do que ele está colocando aqui, né? Mas também é associar-se a uma ideia. Então, por exemplo, eu e você queremos ir a algum lugar, só que você quer ir por um caminho, eu quero ir por outro, mas o objetivo é chegar no mesmo lugar, é chegar no mesmo ponto, né? Então, eu me associo com você, ao invés de cada um de nós fazer o caminho que quer, ou se esforçar por chegar nesse objetivo, cada um da sua forma, a gente une os nossos esforços, a gente compartilha as nossas ideias e nós juntos vamos entender qual seria o melhor caminho e por quê, mas sem imposição, sem aquela coisa de você vai pelo meu caminho porque é o meu caminho e eu sei qual é a melhor escolha porque eu faço sempre as melhores escolhas. Não é essa a ideia de confraternização. A ideia que o Espírito está colocando aqui é a ideia de você compartilhando os conhecimentos, é a ideia de você estabelecendo critérios entre vocês, explicar para o outro e convencer o outro de que aquele é o melhor caminho e vocês chegarem a essa conclusão juntos, né? Pelo esforço conjunto do entendimento desse todo, né? Então é nesse sentido que ele coloca essa ideia de confraternização. E aí sim é o comungar nas mesmas ideias ou nas mesmas convicções, mas de forma a harmonizar elas num esforço único. E é isso que ele fala, que quando a gente está com forças divididas, né, quando a gente está dividido, cada um querendo, a gente quer o mesmo objetivo, mas cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer ir por um caminho, a gente é mais frágil, a gente mais facilmente desiste. E quando a gente está unido, ou seja, a gente estabeleceu uma maneira de chegar a esse objetivo, aí a gente se torna mais forte. Qual seria esse objetivo então, né? O que é a segunda parte aqui da mensagem, né? A gente tem como em maior ensinamento recebido pela humanidade a mensagem do Cristo. E como esclarecimentos dessa mensagem, né, o conjunto da obra do Espiritismo, né? Leon Denis nos classifica como herdeiros de Kardec, no sentido de que somos herdeiros da obra de Kardec. E como o próprio Kardec coloca aqui, o Espiritismo é uma continuação e um esclarecimento daquilo que foi a mensagem principal, que é a mensagem do Cristo, então a gente acaba por
ser herdeiro do herdeiro, né? Kardec sendo herdeiro do Cristo e nós sendo herdeiros do herdeiro, a gente acaba sendo herdeiros também do Cristo, no sentido de que a gente deve buscar uma sociedade mais harmoniosa, buscar uma sociedade mais humana, buscar uma sociedade com menos diferenças sociais. Mas como é que se faz isso? Como é que eu vou conseguir alcançar esse objetivo que parece ser o objetivo comum, parece ser a coisa que todo mundo se esforça, né? Eu só vou conseguir isso através desse esclarecimento e dessa verdade. Então eu não posso trabalhar com esse antagonismo que está tão em moda agora, né? Direita, esquerda, para cima, para baixo, branco, preto e essa coisa toda. Eu não posso trabalhar com essa coisa toda em separação. Então se eu tô de um lado, o outro lado tem que estar errado, né? É uma coisa muito louca, porque quando o cara que é antagônico a mim, ele não é só antagônico a mim porque ele está errado. Eu o coloco como um mau caráter. Eu não quero nem ouvir o que o cara tem a dizer e eu não me abro para essa relação com o que a pessoa tem a dizer. Ainda que o que ela tem a dizer seja uma barbaridade absurda, né? E que ela vá falar de coisas muito difíceis de acreditar, ela traz algum ensinamento no sentido de que pelo menos eu sei que aquilo não tem coerência. Né? Pelo menos eu sei que aquilo não tem base, né? Mas eu não posso dizer que não tem base se eu não pesquisei, eu não posso dizer que não tem base se eu não estudei o assunto, eu não posso dizer que não tem base se eu não me aprofundei no assunto. Então o irmanar-se, o confraternizar, o compartilhar ensinamentos é ir buscar as razões por que aquela pessoa acredita naquilo, por que a pessoa acredita que a única solução para a vida dela é o crime, ou por que a pessoa acredita que a única solução para a vida dela é a droga, ou por que a única solução para a vida dela é ser egoísta, é ser vaidoso, eu tenho que ser o número 1, eu tenho que estar no mais alto patamar do pódio, eu não posso ficar num patamar inferior. Imagina que eu vou ser o segundo, não posso ser o segundo, eu tenho que ser o primeiro. Por que a pessoa pensa dessa forma? Por que tudo tem que estar excelentemente bem do portão da minha casa para dentro e do lado de fora é terra de ninguém, é Deus dará, todo mundo faz o que quiser? Por que tem que ser assim? Né? Então, na medida em que eu consigo compreender essas imperfeições de caráter do outro, que está para fora do portão da minha casa, eu consigo buscar essa harmonia, eu consigo entender como ele funciona, entender como funciona a cabeça dele e buscar uma maneira de, seja através do meu exemplo, seja através da minha fala, seja através da minha ação, eu mostrar para ele que tem outro caminho. Não é impor um outro caminho para ele, mas mostrar que há uma outra alternativa e deixar que o próprio bom senso dele se desenvolva a ponto de perceber e de considerar essa outra alternativa que eu coloquei sobre a mesa, que eu apresentei para ele, que essa alternativa seja para ele algo pelo menos para ser considerado, pelo menos para ser pensado a respeito, que pode ser que seja uma coisa viável. Então, o meu esforço, o meu exemplo, ele tem que ser o exemplo da tolerância, ele tem que ser o exemplo da fraternidade, ele tem que ser o exemplo do amor ao próximo. Né? O meu exemplo, ele tem que ir na direção de reduzir as diferenças sociais. Então, quer dizer que se alguém tem que passar fome, que seja o outro, não eu? Não! Eu posso compartilhar, a gente pode não passar fome juntos se eu compartilhar, né? Então é nesse sentido que o Espírito diz que a construção dessa base moral, desse fundamento para a ordem social, é nesse sentido que ele diz que passa necessariamente pela fraternidade, mas por essa fraternidade abrangente que é o amor ao próximo. Né? Se eu não fizer esse esforço, né, e se eu não ir nessa direção, não adianta, eu não vou, não tem varinha de condão mágica, né? Não vai cair um cometa aqui, nesse cometa vai ter uma porção enorme de fraternidade que vai contagiar todo mundo com um pozinho de pirlim-pim-pim. Essa é uma construção contínua. E ela começa onde? Ela começa nas minhas relações com as pessoas que estão próximas de mim, ela começa nas relações com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas que formam a minha família, com as pessoas que convivem comigo nos diversos meios sociais onde eu vivo. Então,
Esse é um esforço de cada um de nós para honrar, essa é a palavra mais correta, honrar o legado deixado por Jesus, por Kardec e por todos esses espíritos que vieram nos trazendo até aqui. E é por isso que o Espírito diz que a fraternidade é poesia, né? Porque ela precisa ser leve, ela precisa envolver o coração, ela precisa ser espontânea, mas para que ela seja espontânea, ela precisa ser exercitada continuamente. Então eu continuamente tenho que ser tolerante, eu continuamente tenho que ser fraterno, eu continuamente tenho que ser gentil. É assim que a gente vai construir essa sociedade mais justa, mais amorosa, menos orgulhosa, menos vaidosa e menos egoísta, que a gente quer tanto. Mas a sociedade é a junção de diversos espíritos. Então, a sociedade nunca vai ser menos egoísta se cada espírito não fizer o esforço para ser menos egoísta. A sociedade nunca vai ser menos vaidosa se cada espírito individualmente não fizer o esforço para ser menos vaidoso. Esse é o objetivo comum, todo mundo quer, né? Cada um precisa encontrar um caminho. O que o Cristo fez foi trilhar um caminho e mostrar esse caminho para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Então, quer melhor caminho que esse? Quer melhor caminho para seguir que esse? Construir uma sociedade melhor passa pela mudança de cada um de nós. Eu encerro com a prece que Jesus nos ensinou, pedindo a Deus que minhas palavras tenham sido bem compreendidas e que todos vocês possam construir individualmente e coletivamente essa fraternidade que a mensagem cita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa semana a todos.